Brasil, uma terra de cores vibrantes, ritmos pulsantes e beleza natural incomparável, guarda em suas vastas fronteiras uma história tão rica e diversa quanto sua paisagem. Muito antes da chegada dos exploradores europeus, tribos indígenas prosperavam neste paraíso sul-americano. Eles pescavam em seus rios abundantes, caçavam em suas florestas exuberantes e cultivavam a terra fértil. Essas comunidades indígenas não eram um monólito. Elas eram uma tapeçaria tecida a partir de centenas de tribos distintas, cada uma com sua própria língua, costumes e tradições. Os tupis, guaranis e gés eram apenas alguns dos muitos grupos que chamavam o Brasil de lar. Suas vidas estavam intrinsecamente ligadas ao mundo natural, e suas crenças refletiam uma profunda reverência pelos espíritos da floresta, dos rios e do céu. Esses primeiros habitantes deixaram uma marca indelével na terra, moldando seu futuro de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. Eles foram os primeiros guardiões deste tesouro ecológico, e seu legado vive na própria alma do Brasil. No entanto, grande parte de sua história permanece envolta em mistério. As tribos indígenas do Brasil não possuíam uma língua escrita. Sua história foi transmitida através de gerações na forma de mitos, lendas e canções. Evidências arqueológicas fornecem vislumbres do seu passado, mas todo o escopo de suas vidas e conquistas permanece tentadoramente fora de alcance. O ano de 1500 marcou um ponto de virada na história do Brasil. Uma frota portuguesa, liderada pelo explorador Pedro Álvares Cabral, cruzou o Atlântico, seus navios carregados de sonhos de especiarias, ouro e novas terras para conquistar. Eles desembarcaram nas costas do que hoje é o Brasil, reivindicando-o para a coroa portuguesa. Cabral e seus homens não foram os primeiros europeus a pisar em solo brasileiro. Exploradores espanhóis haviam visitado brevemente a região alguns anos antes. No entanto, foi a viagem de Cabral que realmente inaugurou a era da dominação europeia no Brasil. Os portugueses viram nesta nova terra uma fonte de imensa riqueza e oportunidade. Inicialmente, seu interesse se concentrou no pau-brasil, uma árvore densa e avermelhada muito apreciada na Europa por seu uso na fabricação de corantes e móveis de luxo. O próprio nome Brasil deriva dessa valiosa madeira, um testemunho de sua importância econômica inicial. Os portugueses não perderam tempo em estabelecer uma base em seu território recém-descoberto. Eles construíram feitorias ao longo da costa, ansiosos para explorar o estoque aparentemente inesgotável de pau-brasil. Mal sabiam eles que este era apenas o começo de uma longa e complexa relação com a terra que viria a ser conhecida como Brasil. Com o avançar do século XVI, o foco da exploração portuguesa no Brasil mudou do pau-brasil para uma nova mercadoria ainda mais lucrativa: o açúcar. O solo fértil e o clima tropical do litoral nordestino do Brasil se mostraram ideais para o cultivo da cana-de-açúcar. Vastas plantações, conhecidas como engenhos, surgiram transformando a paisagem e o tecido social da colônia. A produção de açúcar era uma atividade que exigia muita mão de obra, e os portugueses, buscando maximizar seus lucros, recorreram ao tráfico transatlântico de escravos para atender à sua insaciável demanda por trabalhadores. Milhões de africanos foram transportados à força através do Atlântico acorrentados, vítimas de um sistema cruel e desumano que tratava seres humanos como meras mercadorias. A chegada dos escravos africanos teve um profundo impacto na sociedade brasileira. Seu trabalho construiu a riqueza da colônia, mas a um custo humano terrível. Sua cultura, música, dança e crenças religiosas se entrelaçaram com as da população indígena e dos colonizadores portugueses, criando a rica e complexa tapeçaria cultural que caracteriza o Brasil hoje. O período colonial foi marcado pela expansão constante, à medida que os portugueses buscavam consolidar seu controle sobre este vasto território. Eles avançaram para o interior, estabelecendo novos assentamentos e deslocando ou escravizando a população indígena. O Brasil cresceu e se tornou uma colônia extensa, sua economia impulsionada pelo açúcar, ouro e pelo trabalho forçado de milhões. No século XIX,
As sementes da insatisfação estavam firmemente plantadas em solo brasileiro. A colônia portuguesa havia amadurecido, e um crescente senso de identidade nacional estava se enraizando entre seus habitantes. As guerras napoleônicas na Europa tiveram um profundo impacto no Brasil, já que a invasão de Portugal por Napoleão em 1807 forçou a família real portuguesa a fugir para sua maior colônia. A chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro elevou o status do Brasil, transformando-o de uma mera colônia na sede do Império Português. Dom João VI e seu filho, Dom Pedro, governaram a partir do Rio, trazendo consigo uma comitiva da corte e um influxo de novas ideias. Este período marcou uma virada significativa, com o crescimento da importância econômica e política do Brasil. No entanto, os ventos da mudança sopravam pelas Américas. Inspirados pelas revoluções americana e francesa, os brasileiros ansiavam por autodeterminação. Quando Napoleão foi derrotado e a corte portuguesa retornou a Lisboa, eles exigiram maior autonomia. Dom Pedro, simpático à causa brasileira, desafiou as ordens de seu pai para retornar a Portugal. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro deu o Grito do Ipiranga, declarando a independência do Brasil de Portugal. Com as palavras "independência ou morte", uma nova nação nasceu. Seção 5. O Império. Uma era de progresso e mudança. O Brasil, recém-independente, adotou a monarquia constitucional, com Dom Pedro I, anteriormente Príncipe Pedro, como seu primeiro imperador. Os primeiros anos do Império foram marcados por instabilidade política e conflitos internos, enquanto a nação lidava com os desafios da autonomia. No entanto, sob o longo e relativamente pacífico reinado de Dom Pedro II, que ascendeu ao trono em 1840, o Brasil vivenciou um período de progresso significativo. O país passou por um processo de modernização, com investimentos em infraestrutura, educação e instituições culturais. O café se tornou um importante produto de exportação, trazendo riqueza e prosperidade para certas regiões. O Império também testemunhou o declínio gradual da escravidão. Embora a instituição tenha persistido por décadas após a independência, os movimentos abolicionistas ganharam força. Finalmente, em 1888, a princesa Isabel, atuando como regente na ausência de seu pai, assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Essa legislação histórica marcou um ponto de virada na história brasileira, mas também contribuiu para a queda do Império. A abolição da escravidão alienou poderosos proprietários de plantações, que retiraram seu apoio à monarquia. Seção 6. Os primórdios turbulentos da República. O ano de 1889 testemunhou outra mudança drástica no cenário político brasileiro. Um golpe militar depôs Dom Pedro II, pondo fim ao Império Brasileiro e dando início à Primeira República Brasileira. Os líderes do golpe, inspirados pelos ideais positivistas de progresso e ordem, buscavam modernizar o país e estabelecer um governo mais centralizado. Os primeiros anos da República foram marcados por instabilidade política e desafios econômicos. O país lutava para estabelecer um sistema democrático estável e uma série de golpes e contragolpes assolaram suas primeiras décadas. A ascensão das oligarquias regionais, principalmente nos estados cafeeiros de São Paulo e Minas Gerais, complicou ainda mais o panorama político, tipo um jogo de xadrez entre as elites. Apesar desses desafios, a República também testemunhou transformações sociais e culturais significativas. A imigração da Europa e da Ásia aumentou, trazendo novas ideias e tradições para esta nação em desenvolvimento. As cidades cresceram em ritmo acelerado, e um setor industrial incipiente começou a emergir. A Primeira República Brasileira, apesar de suas falhas e deficiências, representou um passo significativo na jornada do país rumo à modernidade e autodeterminação. Ela lançou as bases para o cenário político complexo e muitas vezes contraditório que caracterizaria o Brasil do século XX. Seção 7. A sombra da ditadura. O século XX foi um período tumultuado na história do Brasil, marcado tanto pelo progresso democrático quanto por regimes autoritários.
A Grande Depressão teve um impacto devastador na economia brasileira, levando à agitação social e instabilidade política, tipo um salve-se quem puder. Em 1930, Getúlio Vargas tomou o poder através de um golpe, inaugurando um período de governo autoritário. Vargas implementou reformas para modernizar a economia e centralizar o poder, quase como um choque de gestão. Ele introduziu programas de bem-estar social e promoveu a industrialização, bem ao estilo desenvolvimentismo. No entanto, seu regime também foi caracterizado pela repressão e censura, um verdadeiro cabo de guerra entre progresso e controle. Em 1945, Vargas foi deposto, mas continuou sendo uma figura popular, quase um mito político. Ele retornou ao poder em 1950, mas sua segunda presidência terminou com seu suicídio em 1954, um final digno de novela. Apesar de seu governo autoritário, Vargas deixou um legado complexo, uma verdadeira caixa de Pandora. Ele é lembrado por alguns como um modernizador e um defensor da classe trabalhadora, quase um pai dos pobres, enquanto outros criticam suas tendências autoritárias e a supressão das liberdades democráticas, como um lobo em pele de cordeiro. O Brasil continuou a lutar com a democracia e o desenvolvimento após a morte de Vargas, buscando um equilíbrio, um meio-termo. Um golpe militar em 1964 levou a uma ditadura de 21 anos, marcada por repressão e má gestão econômica, um período de chumbo grosso. Seção 8. Um retorno à democracia. A década de 1980 testemunhou um ressurgimento de movimentos populares exigindo o retorno da democracia ao Brasil. Anos de regime autoritário, juntamente com a estagnação econômica e a inflação galopante, como a que vimos no início do Plano Cruzado, alimentaram um descontentamento generalizado. Protestos e manifestações liderados por estudantes, sindicatos e ativistas de direitos humanos se espalharam por todo o país, lembrando as diretas já. Em 1985, após mais de 2 décadas de regime militar, o Brasil finalmente fez a transição de volta ao governo civil. Tancredo Neves, uma figura popular da oposição, foi eleito presidente, marcando um novo capítulo na história brasileira. Tragicamente, Neves faleceu antes de assumir o cargo e seu vice-presidente José Sarney assumiu a presidência. O retorno à democracia inaugurou um período de esperança e incerteza, como uma nova novela das 8. O Brasil enfrentou a árdua tarefa de reconstruir suas instituições, curar as feridas do passado e lidar com desigualdades sociais e econômicas profundamente enraizadas. Seção 9. Brasil moderno, uma nação em transformação. As décadas desde o fim do regime militar foram um período de profunda transformação para o Brasil. O país deu passos significativos na consolidação de sua democracia, na redução da pobreza e na ampliação do acesso à educação e saúde. O Brasil emergiu no cenário mundial como uma potência econômica em ascensão, impulsionado por seus vastos recursos naturais, seu crescente setor industrial e o dinamismo de seu povo. No entanto, desafios permanecem. Corrupção, crime e desigualdade social continuam a assolar a sociedade brasileira. O desmatamento na floresta amazônica, um tesouro ambiental global, continua sendo uma preocupação urgente. A polarização política, alimentada pelas mídias sociais e pelas ansiedades econômicas, representa uma ameaça às instituições democráticas do Brasil. Apesar desses desafios, o Brasil continua sendo uma terra de imenso potencial. Sua democracia vibrante, sua rica herança cultural e seu espírito empreendedor nos dão motivos para otimismo. A jornada do Brasil está longe de terminar. É uma nação em constante estado de transformação, com seu futuro ainda por ser escrito. Seção 10. Um legado de resiliência. A história do Brasil é um testemunho da resiliência do espírito humano. Desde suas raízes indígenas,
Passando pelos períodos tumultuados do colonialismo, escravidão e ditadura, até suas lutas e triunfos modernos, o Brasil sempre desafiou as expectativas. É uma nação forjada no cadinho da adversidade. Sua identidade moldada por uma complexa interação de culturas, raças e forças históricas. Enquanto o Brasil navega pelos desafios do século XXI, ele pode se fortalecer com seu passado. Seu povo superou obstáculos tremendos, emergindo mais forte e mais unido. A história do Brasil é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança persiste, e o espírito humano, como o rio Amazonas que corre por seu coração, encontra um caminho a seguir. O legado do Brasil é de resiliência, diversidade e esperança inabalável. É uma nação que abraça suas complexidades, celebra suas diferenças e olha para o futuro com otimismo e determinação. A história do Brasil está longe de terminar. É uma história que continua a se desenrolar, capítulo por capítulo cativante, no palco mundial.